Então vamos falar sobre capacidade térmica ou capacidade calorífica de um corpo. O que é isso? Capacidade térmica é uma propriedade do corpo em que define quanto de calor o corpo deve trocar com o ambiente, no caso, calor sensível, para que sofra uma certa variação de temperatura. Dizemos que a quantidade de calor por unidade de variação de temperatura. Olha a expressão que caracteriza a capacidade térmica. Capacidade térmica Q sobre Δθ. A equação dimensional de capacidade térmica será a equação dimensional de energia por temperatura. Ou seja, M é a primeira, L é a segunda, T é menos 2 dividido por θ primeira. No sistema internacional, será o Joule por Kelvin. Agora vamos retratar uma típica experiência presente no ensino médio para se achar a relação entre capacidade térmica e as duas características do corpo. Então observe. Considere dois corpos constituídos de mesma substância, porém massas diferentes. Eles vão ser aquecidos durante o mesmo intervalo de tempo por fontes térmicas iguais. O que significa fontes térmicas iguais? Significa que ambas têm a mesma potência. Ora, se eles vão ser aquecidos durante o mesmo intervalo de tempo, então eles vão receber a mesma quantidade de calor. Aí está. Imagine, por exemplo, que seja água. Corpo A, uma certa massa mzinho de água. O corpo B, uma certa massa mzão de água, sendo que mzão é maior que mzinho. A experiência mostra que o corpo A sofrerá, nessas condições, maior variação de temperatura do que o corpo B. Ou seja, a experiência mostra que, quanto maior for a massa do corpo, menor será a variação de temperatura por ele sofrida ao trocar calor com o ambiente. Então, a capacidade térmica de um corpo depende da massa do corpo. Agora, considere que vamos novamente realizar essa experiência, só que com corpos constituídos de substâncias diferentes e, no entanto, com massas iguais. Vamos aquecê-los durante o mesmo intervalo de tempo, ou seja, vamos fazer com que recebam a mesma quantidade de calor sensível. Então, aí está. Temos, no caso, água e óleo de cozinha. Observe que, apesar das massas serem iguais, os volumes ocupados são diferentes. Isso porque as densidades volumétricas desses dois corpos são diferentes. O óleo é menos denso que a água. Então, para a mesma massa, ocupa um espaço físico maior, um volume maior. Bem, os corpos estão recebendo a mesma quantidade de calor. O que ocorrerá? Sabemos que o calor específico da água é maior que o calor específico do óleo. Ou seja, a quantidade de calor que provoca numa unidade de massa, uma unidade de variação de temperatura da água, é maior do que a quantidade de calor que vai provocar o mesmo efeito no óleo. Ou seja, o calor específico da água é maior que o calor específico do óleo. Então, para a mesma quantidade de calor, o óleo sofrerá uma maior variação de temperatura nessas condições, para a mesma massa. Então, deduzimos que a variação de temperatura provocada por uma certa quantidade de calor recebida por um corpo depende da substância que o caracteriza. No caso, depende do calor específico sensível. A experiência mostra que a capacidade térmica depende do produto da massa e do calor específico. Capacidade térmica igual massa do corpo vezes calor específico. Ou seja, a quantidade de calor que o corpo troca e que nele provoca uma certa variação de temperatura depende do produto da massa pelo calor específico. Daí podemos retirar a famosa equação fundamental do calor sensível. Observe, se sabemos que Q sobre Δθ é igual a mV e C, então temos a famosa Q igual a mc Δθ, o famoso Q-macete, que diz que a quantidade de calor a ser trocada por um corpo de massa m, Q é constituído de uma substância cujo calor específico C e que sofre uma certa variação de temperatura, é estabelecido por essa relação matemática. Q-macete. Não esqueça que Δθ é variação de temperatura, temperatura final atingida pelo corpo menos temperatura inicial. Essa diferença de temperaturas pode ser positiva ou negativa. Se positiva, a quantidade de calor será positiva, o corpo recebeu a quantidade de calor sensível. Se negativa, a quantidade de calor será negativa, o corpo cede uma certa quantidade de calor.